Olá, sejam bem-vindos! Resolvi fazer essa live surpresa aqui com vocês para a gente falar sobre essa temporada de eclipses. A gente tem um eclipse hoje que já aconteceu às 7h48 da manhã e a gente vai ter um eclipse agora dia 8 de novembro. O eclipse de hoje foi sobre o signo de Escorpião e nós teremos um eclipse em novembro, dia 8 de novembro, que vai acontecer. É um eclipse solar hoje. E o de novembro vai ser um eclipse lunar em Touro, tá? Então, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, mas eu não vou ficar falando sobre astrologia, tá? Porque já tem vários canais fazendo sobre isso. Eu queria trazer aqui para vocês hoje uma reflexão sobre a sombra e a gente vai fazer aqui uma tiragem juntos, né? Para quem estiver aqui presente, das pessoas que estão aqui, o que vai trazer esse eclipse para você? O que esse eclipse vai impactar na sua vida? Porque todo eclipse, ele traz pra gente mudanças, né? Mudanças significativas do dia do eclipse até 6 meses. Então, nós vamos ter um agora, nós vamos ter outro agora dia 8 de novembro. Então, essas mudanças, elas vão ser bem significativas na sua vida, porque a gente tem 2 eclipses seguidos, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês aqui o que é essa questão da sombra e o porquê que a sombra ela aparece muito nesse eclipse de hoje, do eclipse solar em Escorpião, tá? Então o que vai acontecer? Esse eclipse aconteceu hoje às 7h48 da manhã e é um eclipse solar em Escorpião. Então você imagina que Escorpião é aquele signo que fica ali na sombra, escondidinho, né? Nada aparece. Gente, sejam bem-vindos. E quando é jogado luz sobre isso, todas as coisas que a gente tenta esconder vêm à tona. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que é de ruim, que a gente tenta esconder dentro da gente, vai de alguma forma aparecer. E aí, o que a gente faz com essa sombra? Sombra nada mais é que aquilo que a gente não aceita dentro da gente mesmo, tá? Eu gosto muito do Jung, né, falando sobre sombra, que quando a gente vê alguma coisa no outro que a gente não gosta, é como se a gente estivesse olhando para um espelho. Então, se eu vejo alguma coisa no outro que me incomoda, é como se eu estivesse olhando para o lado que eu não aceito em mim mesmo, né? Então, é como se eu estivesse vendo essas sombras. Isso pode acontecer muito hoje e daqui até 6 meses, que é quando o eclipse ele fica atuando, tá? Então, fiquem atentos a isso. E eu queria explicar bem rapidinho esse conceito de sombra para vocês entenderem, porque hoje a gente vai fazer um jogo aqui juntos sobre a nossa sombra, e isso vai representar o que esse eclipse vai trazer pra gente de agora até 6 meses, tá? Então, vamos lá comigo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar perguntas, tá? Sejam bem-vindos. Essa live ela vai ficar gravada. E eu quero que vocês se atentem aqui, que assim, qualquer mudança que a gente deseja na nossa vida, a gente vai precisar olhar para algo que a gente não gosta. Então, não existe, como Jung dizia, não existe luz se a gente não olhar para a escuridão. Então, é iluminando a escuridão que a gente encontra essa luz, tá? Então, eu vou começar aqui a tiragem com vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre a questão das sombras? Querem perguntar alguma coisa? Eu fiz uma introdução bem rapidinha, tá? Para vocês terem uma visão, assim, não ficar uma live muito extensa, assim, de conteúdo pra gente trabalhar aqui junto, mas para vocês entenderem o conceito, tá? A Fer falou verdade. Gratidão a vocês que estão mandando o dedinho aí na tela. Bom, vamos lá, vamos começar então aqui o nosso jogo. Lembre-se, gente, essas mudanças às vezes podem ser difíceis, mas elas são para nossa melhora, são para que coisas melhores venham para nossa vida e para que aquilo que a gente deseja aconteça, tá? A Jéssica falou bem isso. Quem tá chegando agora, gente, sejam bem-vindos. Vamos começar. Então eu vou começar tirando aqui. Eu montei esse jogo aqui, eu trouxe minha colinha. A carta que representa vocês neste momento. Então, essa primeira tiragem aqui vai representar como vocês estão agora, tá? Como tá a vida de vocês agora. E depois a gente vai seguindo, tá bom? Como as pessoas que estão aqui na live estão neste momento.
como é uma tiragem coletiva, eu já vou falar para vocês que essa tiragem pode fazer sentido para você algumas coisas, mas pode ter coisa que você vai falar assim, não, isso não é para mim, tá? Às vezes vai ter coisa aqui que vai fazer sentido para uma pessoa e para outra não, que é natural, tá bom? Lara perguntou, que tipo de pergunta podemos fazer na caixinha? Lara, vocês podem perguntar, tirar dúvidas, né? Falar, Ju, não entendi isso daqui. Falar, Ju, quero que você me explique melhor sobre essa questão da sombra, sobre o eclipse, tá? Aí no final eu vou tirar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A carta que representa vocês agora. Vou tirar mais uma aqui. Caiu um monte, gente, eu não vou aceitar. Uau, vamos lá. Bom, eu vejo aqui vocês um pouco sem esperança, né? Um pouco não conseguindo enxergar o que vai vir daqui pra frente, né? Como se vocês ou tivessem desistido de alguma coisa, ou não tivessem acreditando mais que as coisas possam melhorar na vida de vocês, ou que as coisas podem dar certo, tá? E aí é que eu vejo o seguinte, vocês também sem motivação, né? Vocês sem vontade de seguir adiante, sem ideia, sem ação, falta movimento, falta fé, tá? E aqui a carta que sai é, quando apontamos o dedo para alguém, nós temos 3 dedos apontando para nós mesmos. Não julgueis para não ser julgado, tá? Então, quando a gente faz assim para apontar para alguém, eu tenho, ó, 3 dedos apontando para mim. Então, é o que eu falei para vocês no começo da sombra do espelho. Tudo que eu julgo no outro, tudo que eu vejo no outro, que eu não gosto, eu tô falando mais de mim do que do outro. Então, quando alguém vem e fala mal de alguém para você, na verdade, essa pessoa tá falando mais dela mesma do que da pessoa que ela tá falando mal. Porque se ela enxerga isso no outro, é porque ela tem isso dentro dela. Então, se uma pessoa vem e fala assim, nossa, fulano é folgado, né? E aí, eu não percebo que eu também tenho aquilo dentro de mim, né? Então, quando eu tô falando do outro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tô falando mais de mim mesmo. A Fer falou aqui, pura verdade. A Lara falou, falta de fé do eu, porque é verdade, precisa acreditar mais. Sim, gente. Às vezes falta fé, às vezes falta coragem, às vezes falta movimento, mas essa leitura é para que a gente enxergue o que a gente precisa mudar para esse eclipse poder dar esse impulso que a gente precisa para a gente seguir adiante, tá? Rafa falou, viu? Nossa, todinha. Bom, e aí saiu a carta do Sol. Essa carta é maravilhosa, só que essa carta ela diz o seguinte, a gente precisa parar de querer agradar todo mundo, a gente precisa parar de querer fazer as coisas pelos outros e começar a olhar para a nossa vida, né? Quando será que você vai assumir as rédeas da sua vida? Quando será que você vai permitir ser quem você é? E não aquela máscara, aquela coisa que a gente usa para agradar os outros, né? Então, muitas vezes a gente está querendo agradar os outros para ser aceito e esquece da gente ser a gente mesmo. Então, quando vocês forem quem vocês são em essência, vocês vão sentir que as coisas na sua vida vão fluir muito mais, tá? Vamos ver agora qual que é a sombra que vocês estão evitando aí. O que vocês estão evitando olhar, tá? A Adriana falou verdade, o desânimo e a procrastinação tá grande. Fica tranquila, Adri, que nada é por acaso, tá? Não é por acaso que você também tá aqui. De repente tem aqui alguma mensagem que vai te ajudar a sair dessa situação. Qual a sombra que vocês estão evitando? Uau! Vou tirar mais uma aqui, gente. A sombra que vocês estão evitando. Exatamente, tá faltando fé, tá faltando confiança. De novo, né, saiu isso aqui, já mostro pra vocês.
Bom, o que eu vejo aqui? Vocês estão realmente com dificuldade de ter motivação, de dar um passo adiante, de seguir em frente, né? De dar continuidade nos projetos de vocês. A Fer falou, suas tiragens sempre são maravilhosas. Gratidão. A Lara falou, tapa do dia na minha cara. É sempre um tapa, né, Lara? Lara faz consultas comigo, ela sabe. Tudo que tá faltando em mim, fé e confiança, isso mesmo. Eu acredito que essa tiragem vai trazer para vocês uma solução que vocês estavam buscando, tá? Vamos chegar até o final ali para encontrar uma solução. Bom, aqui eu vejo essa dificuldade de vocês. Por quê? Vocês estão com medo do julgamento. Do mesmo jeito que a gente julga os outros, a gente tem medo de ser julgado, né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma live para vocês. Eu também tenho medo do julgamento, mas eu vou e faço mesmo assim. Porque todo mundo vai ter esse medo, só que a gente tem que enfrentar esse dragão, desculpa. E esse dragão, ele vai aparecer pra gente todos os dias, né? Então a sua maior sombra é porque eu julgo tantas outras pessoas que eu tenho medo de ser julgado, né? E se eu tô aqui na live com vocês, também é uma sombra minha, né? Não é só de vocês. E esse 5 de paus fala sobre enfrentar isso, né? Enfrentar essa sombra, enfrentar essas dificuldades que a gente encontra. A Val também falou, parece mesmo pra mim. Isso mesmo. Todo mundo que tá aqui na live, eu acredito que esteja nessa mesma energia, né? Não é por acaso que vocês estão aqui. Então, é enfrentar esse dragão todos os dias, tá? É enfrentar o medo, porque vocês têm medo de ir pro mundo, de ir pra vida, vocês têm medo de seguir adiante, né? E se eu alcançar aquilo que eu quero, como que vai ser? Né? Então eu fico nessa sombra do medo de ser julgado e daí eu não faço nada, porque ali é um lugar seguro, né? Que a gente chama de zona de conforto, tá? Então se vocês querem, essa aqui é a carta do mundo, ó. Se vocês querem alcançar o mundo, se vocês querem ter prosperidade, ter amor, ter dinheiro, enfim, aquilo que vocês desejam, que é a carta do mundo que tem tudo isso, vocês precisam sair dessa zona de conforto, tá? E aqui diz o seguinte, falta fé e confiança, novamente. Ai, tá grudada a carta aqui. Como que vocês podem melhorar a confiança de vocês e a fé de vocês? Confie, se entregue. Você pode confiar primeiro em si mesmo. Se você tem dificuldade de confiar em outras pessoas, confie em si mesmo. Se você tem dificuldade de confiar em si mesmo, confie na espiritualidade. Peça ajuda, né? Eu sempre falo para pedir ajuda para a espiritualidade porque eles ajudam muito a gente. E assim você vai adquirindo mais confiança em si mesmo e nas outras pessoas, tá? E aqui saiu que ainda não existe resposta. Aguarde evolução dos fatos. Então a gente vai buscar mais respostas aqui. Quem falou aqui, ó, Lara, agora chegou a parte que eu choro para digerir tudo isso e depois ir atrás de corrigir isso mesmo. É isso mesmo, Lara. É sempre assim. A Lara falou que não pede ajuda, ela implora. Fica tranquila que eles estão ajudando. Às vezes a gente acha que eles não estão, a gente não percebe a ajuda, tá? Mas eles estão. E às vezes não ajudar é uma forma de ajudar. Porque eles não podem fazer pela gente aquilo que a gente tem que fazer, tá? É o que eu falei outro dia. A espiritualidade não vai fazer o trabalho por você. Eles vão te dar aquele empurrão que você precisa para você seguir adiante. Mas eles não vão fazer o trabalho por você, tá? E muitas vezes eu já me peguei, assim, eu quero tal coisa. E aí eu vejo que aquilo não tá acontecendo na minha vida. E daí vem na minha cabeça, você precisa fazer isso. E aí eu não faço. Por quê? Porque não é o que eu quero. Eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra? Aí eles falam, sim. E aí o dia que eu resolvo, tá bom, cansei, vou fazer, acontece. Então assim, eles não vão fazer o trabalho todo por você, eles vão te dar um empurrão e te dizer o que você tem que fazer. E aí cabe a você seguir ou não. Eles perguntam o quanto você quer aquilo, né? O quanto você quer abrir mão daquilo que não serve mais pra você. A sombra, ela é uma parte nossa que a gente precisa olhar. Então quando a gente ilumina a sombra, que é o que o sol tá fazendo hoje, e jogando luz naquilo, traz pra você consciência, você consegue fazer essa mudança, tá? Sim, Lara, a última carta saiu de novo pra você. Fica tranquila que nada é por acaso, tá, gente? Agora a gente vai ver o que nós estamos projetando nos nossos relacionamentos. Não é só relacionamentos amorosos, tá?
relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, relacionamento com qualquer pessoa que você tenha. Todos nós temos algum tipo de relacionamento. Você pode direcionar aí para sua vida aquilo que faz mais sentido, tá? Então, o que que você está projetando nos seus relacionamentos? Exatamente, Fer. A Fer falou, a mão na massa é a parte nossa. Porque senão seria fácil, né? Eu pedi, implorei lá para a espiritualidade, eles fizeram por mim e eu vou ser reconhecida, eu vou ter sucesso do que o outro tá fazendo por mim? Não faz sentido, né? Cada um precisa fazer por si. A Jéssica falou, tô só estresse de relacionar com seres humanos. Lembra que eu falei no começo, Jéssica, se você se incomoda com alguma coisa de alguém, é porque isso existe dentro de você. E aí vem a luz para trazer a consciência para vocês conseguirem olhar para aquilo que está acontecendo, tá? Vamos lá, vamos olhar agora o que eu estou projetando nos meus relacionamentos. Não chorem, gente. Eu sei que o tarô às vezes dá um tapa na nossa cara, mas faz parte. É assim que a gente cresce. O que estou projetando nos meus relacionamentos? Vejo vocês muito em busca de segurança, achando que não dão conta. E aí vocês buscam aquilo que vocês não estão conseguindo fazer em outra pessoa que já conseguiu. Ó, barulho. Nada por acaso. Vamos ver se faz sentido aqui. Então, o que eu vejo aqui? Rainha de Ouros invertida. A Rainha de Ouros, ela fala sobre você em busca dos seus desejos, você em busca da sua conquista material, da sua prosperidade, da sua abundância, se você... É tudo que é físico e material, tá? Então, por exemplo, eu quero conquistar o corpo dos sonhos, eu quero conquistar minha prosperidade, como que eu vou fazer isso? É você indo em busca disso. Você não precisa depender de ninguém, é você com você. Tá? No momento que você cria uma dependência financeira de alguém, uma dependência emocional de alguém, você já perde isso daqui. Então, você tem essa capacidade, só que você tá achando que você não tem e você cria essa dependência. Então, eu dependo de alguém financeiramente, eu dependo de alguém emocionalmente, eu acho que eu não posso sozinha, tá? Mas vocês podem. A Lara falou, tudo que saiu no tarô pra mim saindo de novo. Não é por acaso, Lara. A gente fez várias leituras, né? E bem parecidas. Mas fica tranquila que eu acredito que hoje você vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Porque todos vocês, porque esse eclipse ele tá iluminando essa sombra. Então vai trazer mais luz, mais consciência. Às vezes uma coisa que eu falo aqui pra vocês, se uma palavra que eu falar que servir pra vocês, já é o suficiente, tá? E aí eu fico feliz porque trouxe consciência pra vocês, tá? Eu vejo aqui, ó, vocês buscando segurança na outra pessoa. Vocês estão em busca daquilo que vocês desejam, só que vocês acham que vocês não conseguem sozinhos, vocês conseguem, tá? Vocês não precisam de ninguém para trazer aquilo que vocês desejam para a vida de vocês. E aqui, mais uma vez, o mago diz, vocês têm as ferramentas que vocês precisam para seguir em frente. Se vocês não tiverem essas ferramentas, vocês busquem aquilo que falta. Ah, tá me faltando o quê? Conhecimento? Então eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou buscar pessoas que sabem para eu aprender, né? Aprender, não depender, tá? Tá me faltando recurso financeiro, como que eu posso conseguir esse recurso financeiro? Tá me faltando, enfim, o que falta para você, busca. Tá me faltando coragem? Onde que eu busco essa coragem, né? Então, vai buscar o que falta e age, tá? Você precisa colocar em ação aquilo que você precisa fazer. E aí, aqui me diz outra coisa. Será que eu me rodeio de pessoas que me ajudam, que querem me colocar pra cima, que torcem pelo meu melhor? Ou será que eu me rodeio de pessoas que querem me atrapalhar, querem me fazer mal? Né? Vocês precisam ver se essas pessoas que estão na sua vida, elas estão contribuindo ou se são pessoas que não fazem sentido, né? Porque pra gente ter alguém do nosso lado que quer puxar o nosso tapete, que não fica feliz com cada conquista nossa, a gente precisa reavaliar as nossas amizades, os nossos relacionamentos, tá? Então aqui diz o seguinte,
tome uma decisão, né, das pessoas, você pode fazer até uma lista, aqui fala para fazer uma lista das pessoas que estão na sua vida e no que elas contribuem, no que você pode contribuir para a vida delas. Se alguma dessas pessoas você não conseguir encontrar respostas para isso, essa pessoa não faz mais sentido para estar na tua vida, né? Então é preciso também fazer determinados cortes na nossa vida e cortar essas pessoas para que a gente possa seguir adiante, tá? Porque tem pessoas que vão puxar a gente para trás, vão puxar a gente para baixo, e isso é natural. Quando não faz mais sentido, a gente corta, tá? A Lara falou, preciso tirar pessoas da minha vida. Aí você tem que ver as pessoas que você precisa tirar. No meu caso, vou dar um exemplo pessoal, porque eu sinto que a maioria da dificuldade das pessoas. Eu tive que cortar relacionamento muitas vezes com a minha família. E é uma das coisas mais difíceis, porque a gente fala assim, é família, não vou cortar relacionamento, tem que estar na minha vida. Não tem que estar. São pessoas que, se são pessoas que te machucam, se são pessoas que te atrapalham, se são pessoas que estão te causando mal, você já tentou resolver a situação e não resolve, você não pode conviver com essas pessoas, porque você não vai sair de onde você tá. Então, às vezes é preciso, mesmo que seja um afastamento, né? No meu caso, eu fiz um afastamento e depois eu voltei, mas às vezes é necessário, tá? Então, essa é para você perceber a situação de fora, para você sair da situação, para você conseguir enxergar aquilo que tá acontecendo, tá bom? A Adriana falou, eu cortei com todo mundo. Eu também não preciso ser radical, mas se você sentir que todas as pessoas que estão na sua vida não fazem mais sentido, ótimo, tá? Mas sem radicalismos. Aqui diz o seguinte, perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação. O ideal não deve sabotar o possível. Então eu vejo vocês querendo ser perfeitos para poder agir, né? Que todos achem que vocês têm essa perfeição. Não sei se vocês têm esse ideal, né? De que eu vou fazer alguma coisa, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor. E aí isso também pode ser uma sombra que você projeta nos seus relacionamentos. E aí você vê as outras pessoas como perfeitas, mas você nunca olha para você e se vê como perfeito, né? Até porque perfeição não existe, depende do nosso olhar. Às vezes o que é perfeito para você não é para outra pessoa. Então isso é muito subjetivo, gente. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa aqui. Adriana Radical. Não sejam radicais, tá, gente? Vão sentindo, tudo tem o tempo certo, o momento de vocês e tudo faz parte, tá? Olha só essa carta, meu Deus. Ela diz o seguinte, ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que você tá dizendo realmente faz sentido pra você. Às vezes a gente vai pela cabeça do outro, né? Então, por eu enxergar a perfeição no outro, por eu enxergar tudo que o outro, né, já tem de bom, lembra que tudo que eu enxergo no outro já tem em mim. Então, se eu tô enxergando a perfeição no outro, se eu tô enxergando as coisas boas no outro, é porque já existe em mim também. Tudo que eu enxergo de bom e de ruim no outro já existe em mim. Então, isso tem dentro de você, só que você ainda tá buscando no outro, né? As respostas, você acha que talvez você não confie em si mesmo, talvez você ache que o outro sabe mais do que você, né? E a gente fica nessa ideologia aqui, achando que o que o outro está dizendo faz mais sentido do que aquilo que eu penso. Como eu sempre digo, confie na intuição de vocês. Todo mundo que já fez consulta comigo, eu sempre falo, confie no coração, confie na intuição, porque é o que vocês têm dentro de vocês que é o que vai fazer mais sentido. Eu posso falar várias coisas aqui para vocês. Uma delas fez sentido, o resto não tem problema. Você vai confiar naquilo que faz sentido pra você, tá? Porque como tem várias pessoas, às vezes eu vou falar coisas aqui pra uma, de repente outra coisa pra outra, então vocês pegam aquilo que faz sentido pra vocês, tá bom? Karina, seja bem-vinda. E aqui diz o seguinte, criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é reconhecê-las em você também. Eu acabei de falar sobre isso aqui nessa carta, né? Então, quando eu reconheço no outro aquilo que o outro tem de bom também, é porque eu tô enxergando isso em mim. Só que, na verdade, eu não vejo em mim, eu tô vendo no outro, né? O outro, o externo, o relacionamento que a gente tem com as outras pessoas é um reflexo do nosso mundo interno. Então, como que tá o seu mundo interno hoje, né? O que você tá atraindo para sua vida? Que tipo de pessoa você tá atraindo para sua vida? Que tipo de pessoa você tá se relacionando? Então, vocês precisam refletir sobre tudo isso, tá? Agora,
a gente vai ver o que essa sombra tá travando na sua vida. Vamos ver se é material, se é espiritual, o que tá acontecendo. O que essa sombra tá trazendo de bloqueio na sua vida. Uau. Vou tirar mais uma aqui. Eu vejo que são bloqueios mentais, então pode ser crenças limitantes, podem ser sentimentos também ligados ao passado, tá? E também pode estar bloqueando se você está com algum problema de saúde ou querendo mudar algum hábito, por exemplo, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero fazer um exercício, alguma coisa física, né? Ou eu quero mudar a minha aparência, enfim, eu quero mudar alguma coisa em mim fisicamente ou em questões materiais, também a sua sombra pode estar te atrapalhando nisso, tá? Então eu vejo aqui vocês numa situação de vitimismo, onde eu sou vítima dessa situação. A Lara falou a coordenação motora que eu queria ter da Ju embaralhando as cartas. Lara, eu levei pelo menos 6 meses pra conseguir embaralhar as cartas assim. Pergunta pra minha amiga Carlinha, que tava com a gente no grupinho. Ela que me ensinou, ela foi, né, mó paciência comigo pra eu conseguir aprender a embaralhar, porque eu não sabia também. Então, outra coisa, todo mundo pode aprender qualquer coisa, tá? A gente vai descobrir, tá, Adri? Eu vou aqui no passo a passo que eu criei uma colinha aqui de um jogo que eu fiz. E a gente vai descobrir depois como tirar, como trabalhar. Na verdade, não tem como tirar, tá? Na verdade, é aceitar essa sombra, acolher ela, mas a gente vai descobrir como fazer isso, tá? Bom, o que eu vejo aqui? O que tá bloqueando na vida de vocês? Vocês estão numa situação onde vocês acham que vocês são vítimas dessa situação, né? Eu acho que eu não consigo sair dessa situação, eu não sei o que fazer. Só que olha pra essa carta, você tá vendo aqui, ó, tem 8 espadas e ela não tá presa de verdade, tá vendo? É uma prisão mental, por isso que eu falei sobre crenças limitantes. Aqui a gente tem o Deus Sol olhando pra ela, bravo, né? Falando assim, você vai sair daí quando? Né? Até quando você vai ficar nisso daí? Não tem ninguém te prendendo. É a sua mente, são as suas crenças, é aquilo que você acredita, né? Então, isso é que tá travando a sua vida, tá? De conseguir aquilo que você deseja. E aí, eu vejo aqui vocês muito apegados também no passado, no que não deu certo, no que vocês já tentaram e não funcionou, ou alguma coisa que vocês perderam, né? Então, eu vejo vocês olhando muito pro passado e não olhando pro presente. Uma coisa que eu escutei outro dia numa live de uma pessoa que eu gosto muito, que me fez, que virou a minha chavinha também, né? De que todas as vezes que a gente tá no passado, a gente não tá no agora. Então, a gente ou tá no passado vivendo que já não deu certo, ou revivendo algo que foi bom, fica preso lá, ou a gente tá no futuro pensando assim, não, amanhã vai melhorar, amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou conseguir. Só que a gente nunca tá no agora. Como que tá a sua vida agora? Será que você tá sendo feliz agora? Será que você tá conquistando o que você deseja agora? É um passo de cada vez. Não é assim, eu fiz hoje, já espero um resultado, né? Igual, eu vou dar o exemplo de ir pra academia, porque é muito simples. Você vai pra academia todos os dias e no primeiro dia você tem resultado? Não. Se você desiste, você não vai ver resultado nunca. Se você dá continuidade dali, 2, 3 meses você começa a ver um resultado. Se você continua, você vai vendo mais resultado. Então, é um pouquinho a cada dia. E se você for pra academia um dia e se matar, vai ter resultado? Não. Então, é a mesma coisa, tá? Fiquem no momento presente, saibam que é um pouco a cada dia, tá? Quem falou aqui? Ai, meu Deus, Deus Sol olhando pra mim agora, Adriana. A Fernanda também colocou caraca. E a Lara falou, eu sou desesperada que quer tudo pro agora. É isso mesmo, gente. Todos nós queremos. Nós temos essa coisa do desejo, né? Eu quero agora. Eu quero conquistar agora. E não é assim. Tudo que a gente conquista, que tem solidez, que tem estrutura, é conquistado aos pouquinhos, é o dia a dia. A Lara é taurina, igual eu. Usa o seu touro aí. Coloca a resistência, coloca
aquela coisa assim de eu vou dar um passo cada dia, eu vou ter persistência, né? Porque Touro é um signo que tem essa resiliência, que tem persistência. Então, continue, tá? E o Cavaleiro de Espadas diz o seguinte: você precisa colocar suas ideias no mundo. Oi, Tia Ellen. Precisa colocar suas ideias no mundo, você precisa espalhar suas ideias. Quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir sair dessa situação. Só que neste momento você não está conseguindo. Por quê? Você não está no presente. Quando a gente não está no presente, a gente não está conectado, né? Então, não tem como a gente colocar nossas ideias se a gente não estiver conectado com a fonte. Que nem hoje eu senti de vir e fazer isso daqui pra vocês e eu tava relutante. Por quê? Porque eu falei, o que eu tenho pra falar? Eu tenho que pensar, eu tenho que... Não, só senta e fala. Era isso que tava na minha cabeça. E eu liguei a live cagando de medo, porque eu falei assim, eu não sei o que eu vou falar. E aí eu tô aqui falando, entendeu? Então é isso, é você enfrentar os seus medos, você estar disposta a colocar as suas ideias, tá? A Lara falou, meu touro fica persistindo até não querer mais, isso mesmo. Genilson, seja bem-vindo. Bom, e aqui fala sobre as metas que eu falei pra vocês em relação à saúde, tá? Ao corpo, conquistas materiais, tudo que tem a ver com o físico e com o material, prosperidade, enfim. Aqui diz o seguinte, aonde eu estou com os meus objetivos, com as minhas metas? Vou fazer, Dri, vou fazer. Aonde eu quero chegar, né? Por que eu ainda não cheguei lá? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Então aqui diz o seguinte, se o seu corpo pudesse falar com você, o que seu corpo diria? Por exemplo, tem dia que eu acordo e eu tô com uma dor de estômago, uma dor de cabeça, aí eu pergunto, o que meu corpo tá querendo dizer com isso? Será que se eu tiver com uma dor de cabeça, será que eu não tô pensando demais, não tô preocupado demais, preciso relaxar, né? O estômago, o que eu não tô conseguindo digerir? Então, cada parte do seu corpo, ele tem uma comunicação com vocês. Eu vou deixar até depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui pra vocês na descrição. O livrinho da Louise Hay, né? Cure o seu corpo. Ele fala sobre todas as doenças que a gente tem, e o que isso significa, né? Então, se o seu corpo, por exemplo, se você tem uma doença, tem um significado, isso está querendo te dizer alguma coisa, se você sente alguma coisa, um mal-estar, o seu corpo ele se comunica com você, é como se o nosso corpo tivesse uma inteligência conectada à nossa intuição. Então, eu tô perto de uma pessoa, senti um mal-estar, o que isso está querendo me dizer, né? Então, a gente precisa prestar atenção no nosso corpo e muitas vezes a gente está tão desconectado do nosso corpo porque a gente está muito aqui na mente, a gente é muito mental, muito estímulo durante o nosso dia na nossa mente, a gente esquece de ir para o nosso corpo, tá? A Fer falou, larga a mão de ser preguiçosa e vai. Exatamente, Fer. Tá. Aqui diz assim, nutra o seu corpo com aquilo que ele precisa e comece a se apreciar. Muita gente não gosta do seu corpo, fica lá na frente do espelho olhando os defeitos que você tem, né? E não olha para as qualidades. Se você tem algo que você gosta no seu corpo, você vai fazer um exercício, você vai olhar para o espelho e você vai olhar só para aquilo que você gosta. Durante, sei lá, 21 dias, você vai olhar para aquilo que você gosta e você vai elogiar a si mesmo. Por exemplo, se eu gosto dos meus olhos, eu vou olhar para o espelho e vou falar, eu gosto dos meus olhos. Eu gosto dos meus olhos. Todos os dias você vai aprender a valorizar aquilo que você tem de bom, ao invés de olhar para aquilo que você tem, que às vezes não é tão bom assim, tá? Porque a primeira coisa que a gente faz é olhar para o defeito e ficar se criticando e se julgando, tá bom? E isso destrói a nossa autoestima, isso destrói a nossa autoconfiança. Então, aprenda a se amar e apreciar o seu corpo, tá bom? E aquilo que você já tem. Se o seu problema aí não é o corpo, são questões materiais, o que eu preciso perceber? Perceber o que eu já tenho e ser grata pelo que eu já tenho, né? Mas Ju, eu não tenho nada. Se você tá vivo, você já tem alguma coisa para agradecer. Se você tá respirando, você tem alguma coisa para agradecer. Então, você sempre tem algo para agradecer, mesmo que você ache que você não tenha nada, tá? Só por ter a vida que você recebeu, você já teria motivos para agradecer, ok? Bom, vamos ver agora o que vocês precisam fazer, agora que a Adriana tinha perguntado, né? Para lidar com essa sombra. Como que vocês olham para essa sombra, né? E acolhem
acolham essa sombra, porque o que a gente precisa fazer em relação à sombra é se acolher. Da onde que vem essa sombra? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Na nossa infância, por exemplo, se você cresceu numa família onde a raiva não era aceita. Não, aqui você não pode expressar raiva, você tem que ser uma criança boazinha, né? Boazinha, comportada. Então, se eu sentir raiva como criança, o que eu vou fazer com aquilo? Ou aquela raiva vai me destruir por dentro, ou eu vou ver raiva nos outros e não vou aceitar. Falar, nossa, essa pessoa, ela é muito... Ela, né, sente muita raiva, que ruim, que errado. Então, eu vou ficar julgando aquela pessoa porque eu não pude expressar minha raiva. Então, essa é a sombra. E começa ali desde a nossa infância, onde a gente aprendeu na família que não podia ser assim, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, e a gente vai reprimindo. Tudo que é reprimido, Jung diz que a gente aparece como sombra, tá? Então, o que eu preciso olhar para mim, o que eu tenho como sombra, o que eu não gosto nos outros que me incomoda. Isso já vai ter uma ideia do que é a sua sombra, tá? E isso já vai te ajudar. Então, quando você fizer isso, você já vai conseguir ir olhando para a sua sombra e sabendo o que você precisa melhorar. Todos nós já temos uma ideia, mas às vezes a gente precisa fazer esse exercício, tá? Então, agora vamos descobrir o que vocês precisam fazer para lidar com esta sombra. O que vocês precisam fazer para lidar com esta sombra? Uau! Vou tirar mais uma aqui. Eu vejo aqui uma dificuldade de compartilhar o sentimento, um certo apego e, de novo, a tal da dependência. Mas vamos ver aqui. Ok, vamos lá. 3 de copas invertido. Aqui me diz a dificuldade de vocês de compartilhar os sentimentos. Então, tem uma dificuldade, talvez, no chakra cardíaco de vocês, que é aqui, né, no coração, que é o dar e o receber, né? Será que eu sou uma pessoa que eu dou mais do que eu recebo? Ou será que eu sou uma pessoa que eu recebo mais do que eu dou? Então, precisa haver um equilíbrio. Se eu sou uma pessoa que eu só consigo dar e não me permito receber, tem um problema. Se eu sou uma pessoa que eu só recebo e não consigo dar, eu tenho um problema. Então, aqui me fala sobre essa dificuldade que vocês têm de dar alguma coisa para alguém ou de receber alguma coisa de alguém, tá? E aqui eu vejo o apego, né? Então, talvez vocês podem ter mais dificuldade de dar do que de receber. E aí, vocês ficam apegados àquilo que vocês já têm. Então, se eu der para alguém, eu vou ficar sem, né? Tem gente que pode pensar, se eu der para alguém, eu vou ficar sem. Eu já não tenho como que eu vou dar, né? Então, eu fico apegado àquele pouquinho que eu tenho aqui, ó. Você tá vendo que aqui ele tá trabalhando numa moeda e ele já tem 4 moedas e ele tá agarrado nessas moedas, tá vendo? Eu prefiro ter 4 moedas do que não ter nada, né? E aí, em ficar agarrado naquilo que eu já tenho, eu perco a oportunidade de conquistar mais. Porque se eu sei que há um fluxo onde eu dou e recebo, se eu dou, eu não vou ficar sem, eu vou receber de volta. Mesmo que não seja da mesma pessoa, tá? Mesmo que eu não receba de volta da mesma pessoa, pode ser que eu receba de outras fontes, né? Mas o fluxo, ele sempre existe, tá? Então, o apego te atrapalha também. E aqui eu vejo o seguinte, vocês precisam saber que nós, no mundo, todos nós que existimos, todo o universo, tudo que existe, é uma coisa só. Nós somos uma família do cosmos. Nós temos a nossa família, nós temos o universo, né? Nós temos várias consciências coletivas. Então, a família é uma delas que a gente nasce. A nossa cidade é outra consciência coletiva. O nosso estado, depois vem o nosso país, o nosso planeta, os outros planetas. Então, a gente vai tendo consciências coletivas e a gente está inserida nelas, tá? Então, como que vocês vão conseguir sair dessa sombra? Quando vocês conseguirem desapegar daquela noção que vocês têm de família ali pequenininha, né? Que, não, minha família é certa. Será que a sua família sabe tudo? Será que tudo que você aprendeu é o certo? Comece a se questionar se não tem algumas crenças limitantes que você aprendeu ali na sua infância, que você precisa desapegar para que você possa, igual eu falei da questão do menininho ali da raiva, né? Aprendeu que não pode ter raiva, então você segue sua vida inconsciente, pensando assim, meu Deus, eu não posso expressar minha raiva.
E aí você não sabe o que fazer com aquilo. E aí você se destrói internamente. Então daí a pessoa vai ter depressão, vai ter dor de estômago, vai ter gastrite. Então a raiva tá te consumindo. Ou então não era aceito na minha família a pessoa poder se expressar, né? Então fica aquela pessoa tímida, fechada, andando assim com o cabelo na cara. Enfim, cada um vai ter a sua sombra, tá? Mas a gente precisa aprender a lidar com essa sombra pra gente poder conquistar aquilo que a gente deseja, tá? Então, através desse desapego, se abrindo mais para dar e receber, se abrindo para compartilhar, deixando essas crenças limitantes de lado, é dessa forma que vocês vão conseguir acolher essa sombra de vocês. Eu não vou nem falar desfazer dessa sombra, porque não tem como desfazer. É o que eu falei, hoje é jogado luz nessa sombra, e aí vocês têm a oportunidade de olhar para isso e integrar, tá? De acolher esse lado de vocês que vocês rejeitam, esse lado de vocês que vocês, de repente, não estão conseguindo lidar, tá? E aqui diz o seguinte, como que eu posso servir hoje? Então, o mundo, o universo, ele funciona na base do servir, tá? O servir está muito ligado ao signo de Virgem. Virgem é aquela pessoa que quer entregar o melhor que ela tem para outra pessoa no trabalho, no relacionamento, naquilo que ela faz na vida dela. Então, quando a gente coloca a nossa consciência no servir, a gente consegue entregar o melhor que a gente tem e o outro percebe isso, percebe o valor que tem aquilo que você está entregando, tá? E aqui diz o seguinte, num mundo onde falta conexão de alma, a gente tem conexões superficiais, às vezes um simples ato de generosidade pode fazer a diferença na vida de alguém. Você já percebeu, por exemplo, assim, quando a pessoa, sei lá, chega no ônibus ou em algum lugar e alguém dá o lugar para sentar, como que as pessoas reagem? Nossa, né? Olham para aquela pessoa diferente. Então, assim, às vezes a gente só precisa de um ato de generosidade para o outro. A gente só precisa servir, entregar alguma coisa que vai ser boa para aquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa. E você não vai ficar sem se você fizer isso, tá? Você, pelo contrário, você vai receber muito mais. Só que não é entregar pensando no que eu vou receber de volta, é só entregar, porque eu senti no meu coração que aquela pessoa estava precisando daquilo, né? E aí aqui diz para você escutar o seu coração e para você espalhar o amor, espalhar aquilo que você tem de melhor no mundo, sem esperar receber nada em troca. A troca vai vir, tá? Essa que é a grande sacada, porque às vezes a gente faz algo esperando algo de volta. Mas esse algo de volta, quando a gente já faz na intenção de esperar algo de volta, esse algo de volta não vem. Então a gente precisa fazer do coração, por isso que eu falei do chakra cardíaco. Se vocês sentirem necessidade, vocês veem que eu tô usando aqui um cristal, mas não é do chakra cardíaco, tá? Vocês podem usar um cristal verde ou rosa aqui, porque aí fica próximo do chakra cardíaco. Isso vai ajudar vocês a trabalhar o chakra cardíaco de vocês. Ou se vocês não gostam de cristal, não quer comprar um cristal, oi Camila, vocês podem simplesmente imaginar uma luz verde ou uma luz rosa aqui no cardíaco, tá bom? Isso vai ajudar vocês também. E aqui, novamente, cuidado com o que espera dos outros. Às vezes as pessoas simplesmente não podem dar o que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Então, novamente, se vocês ficarem esperando alguém fazer por vocês, se vocês ficarem esperando um relacionamento aonde eu vou esperar o outro fazer por mim, não vai dar certo, tá? A única pessoa que pode olhar para nossa sombra e lidar com ela é a gente mesmo, tá bom? Então, primeira coisa é você aceitar aquilo que você tem. Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho raiva? Eu tenho. Então, primeira coisa é assumir para você mesmo. Aquilo que muitas vezes a gente não consegue assumir. Então, todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo tem ciúme, todo mundo tem dificuldades. Só que a gente tem dificuldade de assumir isso pra gente mesmo, tá? Então, quando você consegue assumir, já é o primeiro passo para você conseguir integrar a sua sombra, tá bom? E agora a gente vai ver a última tiragem aqui. O que vai melhorar na sua vida assim que você conseguir integrar essa sombra, né? O que você vai conseguir conquistar aí quando você integrar essa sombra, tá? E daqui a gente já finaliza.
Eu nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui. Vamos lá. O que vai melhorar na sua vida quando você conseguir integrar a sua sombra? Uau. Não, vou tirar esse aqui não, vou tirar esse aqui agora. Ai, meu Deus. Vocês vão ver que quando vocês conseguirem integrar a sombra de vocês, vocês vão ver o quanto melhora, tá? E a gente não tem uma sombra só não, tá? A gente tem várias. Caiu duas. Bom, o que eu vejo aqui pra vocês? Quando vocês conseguirem integrar a sombra de vocês, vocês vão conseguir acolher também essa criança de vocês. Como eu falei, a sombra de vocês pode ter vindo da infância, né? Então, essa criança se sentindo acolhida por vocês através de vocês acolherem essa sombra, vocês vão conseguir ter mais criatividade, vocês vão conseguir ter mais ideias, né? Vocês vão conseguir se abrir para o sentimento do dar e do receber que eu falei para vocês, que é essencial na nossa vida em qualquer área, tá? Seja na prosperidade, seja no amor, é essencial abrir o coração para dar e para receber, tá? Então vocês vão conseguir integrar isso daqui e aí vai facilitar as relações de vocês, vai facilitar a prosperidade de vocês, vai melhorar tudo na vida de vocês, tá? Outra coisa que vai melhorar, vocês vão conseguir ser quem vocês são. Sabe aquela coisa assim? Eu sou quem eu sou. Se a pessoa gostar de mim ou não gostar, o problema é dela, né? Quem vai ter que lidar com o que não gosta é a pessoa que vai estar vendo a sombra em você e não mais você vendo a sombra nela, né? Então, é o momento que vocês conseguindo integrar essa sombra, vocês vão conseguir ser quem vocês são, sem medo, né? A única coisa que vai sair de vocês é luz, é amor, e aí não é que vocês não vão mais sentir raiva, que vocês não vão mais sentir inveja, que vocês não vão sentir mais as coisas ruins, vocês vão, só que aquilo não vai afetar vocês tão profundamente, vocês vão olhar e falar assim, não, isso não faz mais sentido na minha vida, eu escolho o amor, eu escolho me abrir para dar e para receber, eu escolho estar em fluxo, eu escolho ser quem eu sou e eu escolho me aceitar em primeiro lugar, né? A carta do Sol fala muito sobre isso, sobre você se aceitar, sobre você ser quem você é. E olha a segunda carta, o Sol aqui de novo. Teve uma outra carta que saiu aqui que tinha o Deus Sol, né? Que eu mostrei pra vocês. O Deus Sol, ele tá em várias. E aqui ele fala pra você o seguinte, até quando você não vai se valorizar? Até quando você vai ficar nessa situação? Você vai deixar as pessoas tirarem o seu valor, né? Porque você tá dando poder pro outro. O poder é seu, o valor é seu, então aprenda a se valorizar, tá? Eu vejo que quando vocês conseguirem integrar essa sombra, vocês vão conseguir se valorizar, vocês vão conseguir assumir esse poder de vocês, e aí não tem mais nada que pare vocês. Por quê? O que vem de fora não te afeta, porque você tá consciente dentro, você tá sendo ali a sua essência, você tá sendo quem você é. E isso é o que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estiverem ao seu redor. Porque um facho de luz ilumina o caminho não só seu, mas o do próximo. Porque você estando mais consciente, as pessoas que estão à sua volta, elas vão se inspirar em você. Elas vão ver, nossa, o que essa pessoa fez que eu também quero fazer, porque é aquilo que eu quero, né? Então, você acaba inspirando algumas pessoas e sendo um caminho, sendo uma luz para que essas pessoas também possam se melhorar, que possam alcançar o objetivo delas, tá? E aí eu vejo, sim, vocês aceitando elogios, tá? Talvez vocês tenham dificuldade de aceitar elogios hoje, ou de fazer elogios para os outros. Vocês vão melhorar essa questão. Então, se alguém fala assim, nossa, como você tá bonito, você vai falar assim, nossa, de repente assim, vou dar um exemplo. Ah, nossa, eu gostei da sua blusa. Às vezes você fala assim, ah, nossa, mas tão baratinha, não, é tão velhinha, né? A gente tende a diminuir aquilo que a gente tem. Então, quando você conseguir integrar essa sombra, você pode falar assim, obrigada, né? E ficar feliz porque alguém gostou de algo que você tem ou de algo que você é. E não usar aquilo que você tem para se sentir melhor. Simplesmente porque você tá feliz com aquilo, alguém gostou daquilo e você aceita o elogio, tá?
Então você vai começar a aceitar mais elogios e você vai conseguir se desconectar mais. Se desconectar no sentido assim, às vezes a gente fica muito ligado no sentido de eu tenho que estar a todo momento preocupado, né? Então, como eu falei, eu tô preocupado com o futuro, com o passado, o que já foi, que eu podia ter feito diferente. A gente tá sempre se julgando, se criticando na nossa mente. E aí vocês vão começar a sentir que começa a diminuir isso e começa a ter paz e começa a ter mais tranquilidade. E aí vocês podem acalmar a mente de vocês, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, tudo que vocês têm aí de ruim vai embora, porque não tem mais motivo para se preocupar, você sabe que as coisas vão vir para você, você sabe que as coisas vão fluir e você vai fazer aquilo que for preciso, mas você vai entrar nesse fluxo onde tem momentos que você vai precisar se desconectar, tem momentos que você vai precisar estar conectado, mas você vai saber os momentos disso e fazer isso em equilíbrio, tá? A Camila falou, eu falo isso quando me elogiam. Exatamente, Camila. A maioria das pessoas é assim, né? Ai, me diminuo porque a gente aprendeu o que na nossa infância? Ai, eu não posso aceitar elogio, eu tenho que ser humilde. Mas o que é ser humilde, né? Eu aceitar um elogio não me faz uma pessoa não humilde. Faz eu reconhecer que realmente eu gosto daquilo que a pessoa elogiou em mim, né? Então, isso também é uma forma de amor próprio, uma forma de autoestima. Então, é ir mudando a mentalidade, mudando a cabeça, tá? E a última coisa que sai aqui é o seguinte. Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. Gente, olha para isso. Essa é a mensagem da espiritualidade para vocês. Hoje você tem a oportunidade de pegar tudo que você recebeu aqui de conselho e tomar uma decisão. Eu quero mudar minha vida? Eu quero continuar como eu estou, né? Aproveita esse eclipse que está iluminando aí, tem um facho de luz iluminando para você a sua sombra e falando assim, você pode sair desse lugar que você tá, só basta você tomar uma decisão hoje, porque esse eclipse vai ficar atuando 6 meses. Você tomando essa decisão hoje, você vai ter toda a ajuda que você precisar, tá? E eu vou deixar aqui para vocês uma oração, não sei se vocês gostam, se vocês sentirem no coração de vocês, vocês façam, tá? É a oração de São Miguel Arcanjo, de 21 dias. Ele é uma oração de limpeza, e essa oração de limpeza vai trazer para você, pelo menos foi o que trouxe para mim e para as pessoas que eu já escutei. Ok, temos um barulho aqui. Se atrapalhar o que eu tô falando, vocês me avisam, tá? Mas essa oração vai trazer para vocês uma conexão mais forte com a espiritualidade, para vocês aprenderem a confiar mais e a continuarem no processo, tá? Eu tenho no meu canal do YouTube, depois quem quiser, essa oração que eu gravei, vocês me peçam que eu envio pra vocês, tá bom? Mas vocês podem procurar no YouTube também, tem várias pessoas que fazem. Não sei se o barulho tá atrapalhando, mas vocês me avisem, tá? Camila, vai ficar gravado, tá? Mesmo que você tenha chegado agora, você pode reassistir que vai ficar gravado. E como eu falei pra vocês, esse eclipse, ele vai atuar na sua vida de agora até 6 meses, tá? Então vai ficar mexendo aí na sua vida até 6 meses. Durante esses 6 meses, você vai trabalhar essa sombra pra quê? Pra que você fique livre disso. Você tem duas escolhas. Ou eu vou escolher continuar como eu estou, ou eu vou escolher mudar. Eu vou escolher fazer diferente, porque pra mim isso aqui já não tá servindo mais. Então eu tenho duas escolhas hoje, tá? Vai depender de vocês, aquilo que vocês vão decidir. Bom, gente, era isso. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Eu sei que o tarô, ele às vezes dá como diz a Lara, uns tapas na nossa cara. Mas é pra gente crescer, pra gente evoluir, é pra gente sair da nossa zona de conforto, é pra gente começar a se movimentar em relação àquilo que a gente quer. Porque todas as vezes que a gente tem um desafio, uma dificuldade, na verdade isso é um impulso pra gente ir em direção àquilo que a gente deseja, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, eu fiz um pedido pro universo de que eu quero ter mais dinheiro, né? Eu quero ter mais prosperidade e abundância. Aí o universo vai e tira o seu emprego. Aí você fala assim, nossa, eu pedi pra ser abundante e o universo tirou meu emprego. Por quê? Porque às vezes você não entendeu a mensagem. Às vezes você perdeu aquele emprego porque vai vir um outro emprego melhor, ou de repente surge uma oportunidade de você montar seu próprio negócio, né? Então, existem oportunidades
que às vezes a gente não enxerga na hora que tá acontecendo aquilo exatamente que a gente pediu. Mas a gente não quer passar pelo processo. A gente já quer sair daqui e chegar onde a gente quer. Mas como eu falei pra vocês, é um passinho de cada dia, é um processo. E vocês aceitarem esse processo e acolher essa sombra é parte disso, tá bom? Gente, como eu falei, eu vou tirar dúvidas agora, se ficou dúvidas com vocês. Eu sei que o barulho tá atrapalhando. Não sei se tá atrapalhando vocês, mas tá me atrapalhando. É uma das minhas sombras, né? Eu não sei lidar com barulho, eu detesto barulho. Não é por acaso isso aqui. Então, eu treinar aqui também a minha paciência e trabalhar a minha sombra. Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Se alguém quer falar alguma coisa, enfim. Senão a gente já vai encerrar. Bom, gente, como ninguém colocou nada aqui, eu vou encerrar então. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Porque essa live vai ficar gravada. E eu respondo vocês, eu leio todos os comentários, respondo vocês. Então também aproveita para comentar aqui comigo depois nos comentários. Se fez sentido para você essa leitura, se ajudou você em alguma coisa. Enfim, coloca aqui nos comentários. Depois você pode reassistir, tá, Camila? Que a Camila falou, eu gostaria, mas eu cheguei agora. Fica tranquila. Você assiste depois deixando um comentário pra mim que eu respondo lá, tá bom? Gente, gratidão por essa oportunidade. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E um beijo e um ótimo dia pra vocês.